Olá, é um privilégio poder estar apresentando para vocês a devocional no dia de hoje. O meu nome é Euro e eu acredito que a maioria aqui me conhece. Primeiro porque meu nome é um pouco diferente, né? E segundo porque fiquei bastante tempo em Viçosa, né? Fui para o Colune em 86, depois eu fiz o curso de informática, né? Comecei a fazer o curso de informática e me mudei para o curso de administração, me formando em 99. Então eu fiquei um período bem grande, né, em Viçosa, e foi um tempo muito abençoado. Eu tive a oportunidade de participar da UPA, da mocidade da igreja, e também me envolver com muitos projetos dentro da própria universidade. Então, foi um tempo muito abençoado e eu sou agradecido muito a Deus pelo tempo que eu pude passar em Viçosa, né, junto com vocês, e foi um tempo de muito crescimento, muito amadurecimento. E eu louvo a Deus por podermos agora nos reencontrar e pela comunhão que nós temos em Jesus, né, e também porque nós podemos ter esse contato, né, essa experiência, né, de crescimento espiritual na Igreja Presbiteriana de Viçosa. Então é uma alegria poder compartilhar com vocês, né, um tempinho a respeito da palavra de Deus. E eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre os naufrágios, né? Então a gente está passando por um período de pandemia, a gente vê tantas crises acontecendo, né? Tantas notícias ruins. Eu acho que pode ser interessante a gente refletir um pouquinho sobre os naufrágios, né, que podem acontecer na nossa vida. Quando a gente pensa em naufrágio, né, o navio que está naufragando, né, o barco que está afundando, a gente pensa sempre uma coisa muito triste, né? Mas eu queria usar o naufrágio aqui como uma metáfora para situações difíceis que a gente também atravessa na nossa vida, né? Um desemprego, uma doença, uma crise no casamento, são sempre também naufrágios. E a gente pode pensar, né, que o naufrágio ele aconteceu porque nós temos uma nau frágil, né, um barco fraco, e por isso que ele afundou. E podemos querer então fortalecer esse barco, né, para que ele possa suportar qualquer tipo de dificuldade. O problema é a gente colocar confiança nesse barco, porque mesmo que a gente tenha um barco muito forte, pode ser que apareça um iceberg maior ainda do que esse nosso barco, uma tempestade mais forte, né, do que o nosso barco. E eu queria exemplificar, né, essa situação de que o cristão muitas vezes ele passa por naufrágios, contando um naufrágio que o apóstolo Paulo sofreu, né? Ele estava de viagem para Roma e aconteceu que eles pretendiam ficar lá na ilha de Creta durante o inverno para se proteger, né, do período mais perigoso da viagem, mas não foi possível, né? Quando eles estavam tentando se aproximar de um porto mais seguro, antes de viajarem para Roma, né, depois do inverno, eles tiveram aí um probleminha durante a viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olhava para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euraquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E o que eu descobri, né, é que os romanos, né, na verdade os gregos, eles davam nomes para os ventos, né? Então nós temos Bóreas, que é o vento norte, nós temos Euros, né, ou Euro, que é o vento leste, e assim sucessivamente. Então o que acontece com Paulo é que o Euro, né, o vento leste, vai se encontrar com Aquilão,
que é o nome hebraico do vento norte, né? E eles juntos vão formar o Euroaquilão. Tufão de vento, então, que vai surgir ali próximo à ilha de Creta e vai atingir o barco de Paulo. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Então o Euroaquilão vai atingir o barco de Paulo e vai levar esse barco até a ilha de Malta. Chegando na ilha, o barco ele vai encalhar, né? As ondas vão destruir esse barco completamente e vai acontecer aquilo que Paulo fala, né? Eles vão perder o barco, vão perder as cargas, mas nenhuma pessoa morre, né? Nenhuma vida se perdeu. Então a gente pode sempre confiar, né, de que Deus vai nos proteger, vai cumprir a sua palavra. Então, rapidamente, eu queria que a gente refletisse nisso, né, de que o cristão ele pode sim passar por naufrágios, por tempestades, por dificuldades, né, mas eu queria frisar que nós não devemos colocar a nossa confiança no navio, no barco, por mais forte, por maior que ele seja. Tá? Nossa confiança tem que estar sempre em Deus, porque Deus vai estar sempre presente. Né? No meio da tempestade, no meio do naufrágio, Deus vai estar sempre presente. Então, a minha palavra para você hoje é que você deve ter coragem. Né? Tenha coragem, tenha fé, confie em Deus. No meio da tempestade, no meio do naufrágio, confie em Deus. Que Deus nos abençoe. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém. Olá, queridos. Aqui é a Emília, a esposa do Euro. Eu gostaria de orar com vocês hoje. Pai amado, te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em cada instante de nossa vida. Te agradecemos muito por esse grupo que se formou. Te agradecemos pela Igreja de Viçosa, que tem apoiado os estudantes, apoiou todas essas pessoas e tem apoiado muitos outros jovens. Muito obrigada por isso, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que tu estejas com as pessoas que estão com dificuldades, com enfermidades, enlutadas. Queremos lembrar da Dona Maria Rosa, que o Senhor esteja com ela, agora no momento de sua cirurgia. Que tudo seja feito segundo a tua vontade. Que a tua mão poderosa possa ir à frente de todo o procedimento. Agradecemos muito porque o Senhor tem estado conosco e sentimos isso, sentimos a tua presença sempre. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.